Semana passada eu tive uma consulta que não saiu da minha cabeça. A paciente chegou na consulta, né, abriu ali o link e tudo mais, e começou a falar já assim, eu sei exatamente o que eu deveria fazer. Já fiz curso, já li livro, já segui nutricionista boa, já fui nutricionista boa. O problema não é eu não saber. E aí eu fiquei ali ouvindo o que ela tava falando, né, prestando atenção. E pensando no que eu ia te falar hoje também. Que eu sempre penso quando as pessoas começam a me falar sobre isso. Porque não é a primeira vez que as pessoas me falam isso. Já aconteceu diversas vezes isso, só que de formas diferentes que as pessoas vêm falar comigo sobre isso. Hoje eu quero te levar pro meu raciocínio pra quando alguém chega falando isso pra mim. Antes de pensar em qualquer plano alimentar, antes de pensar em qualquer orientação que eu vou dar pra ela. Uma coisa que eu percebi com o tempo, assim, atendendo, foi quando alguém chega e fala: eu sei tudo que eu preciso fazer, e, enfim, sei todas as informações. O problema é que eu não consigo manter a constância nisso, não consigo manter por muito tempo. Isso é um detalhe muito importante, pode passar muito batido pra muita gente, mas pra mim é um detalhe muito importante que a gente vai levar pra consulta toda e pro todo o acompanhamento junto. Porque assim, se o problema fosse informação pra pessoa, né, a gente resolveria rápido. Eu falaria assim, você tem que fazer isso, comer nesse horário, fazer dessa forma, não sei o quê. E ela, beleza, eu entendi, ok, vou aplicar. Mas não é tão fácil assim, né? E eu já ouvi essas frases de pacientes que têm rotinas de certa forma diferentes. Então, uma que treina todo dia, de uma que trabalha o dia inteiro em pé, de uma que cuida de 3 filhos sozinha. Pessoas completamente diferentes, com rotinas diferentes, chegando na mesma frase, na mesma conclusão. E aí, assim, óbvio que eu quero prestar atenção no que ela tá comendo, enfim, na rotina dela. Mas tem muitas outras coisas que eu vou começar a reparar também. Eu quero entender e prestar atenção quando que ela desiste de alguma coisa. O que acontece quando ela acaba não tendo essa constância? O que acontece uma hora antes dela ter essa decisão? O que ela tá sentindo naquele momento? Porque é geralmente nesse ponto específico ali que tá a raiz do problema que a gente tem que resolver. E assim, eu vou ser bem sincera, poderia ser muito mais fácil só montar um plano alimentar pra ela. E é isso, que nem eu falei, né? Ela já tem a informação, se eu der mais informação pra ela, ela tem ali, de certa forma, tudo pronto. Mas não é isso que ela precisa. E, de certa forma, ela ia ficar feliz no momento, né? Ia sentir que aquilo resolveu naquele momento. Só que com o passar do tempo, ela ia perceber que aquilo não fez sentido. Ela não conseguiu levar pra vida toda. E aí, na próxima consulta, em 3 semanas, em 1 mês, né? Ela ia estar exatamente no mesmo ponto. Porque o problema dela, né? Das pessoas que têm essa conclusão, né? Não é saber o que comer, né? E aí eu até acho engraçado que algumas pessoas falam, mas você não vai me passar dieta? E o plano alimentar? Ficam muito preocupadas com o plano alimentar em si, porque que é aquela regrinha ali colada na geladeira. E faz sentido a gente querer isso, né? Faz sentido a gente querer aquilo ali que a gente vai saber que precisa seguir. Só que eu, entendendo a fundo essa questão da nutrição e dos hábitos, entendo que aquilo não vai ser a solução para ela, não vai ser só aquilo que ela precisa. A gente precisa trabalhar outras coisas, porque aquilo ali é um pedaço do que ela precisa fazer. Porque eu acho que a gente aprendeu com o tempo, né, que ir no nutricionista é ter um plano alimentar ali certinho do que eu preciso seguir, a quantidade e tudo mais. Mas a gente tem tantas outras coisas pra trabalhar. Essa parte do comportamento não é só você ter uma lista do que você tem que comer em cada horário do dia. E com o tempo eu comecei a entender que não fazia sentido eu trabalhar dessa forma, só dar um plano alimentar. Então segue aí e é isso. Pra mim não faz sentido dar só um plano alimentar e beijo, tchau. Faz sentido ter um acompanhamento. Então a gente entender. Putz, te passei isso. O que aconteceu? Por que você não conseguiu seguir? Como que você se sentiu quando estava comendo aquela comida, aquela refeição, enfim? Como que você se sentiu quando você estava... por exemplo, eu lembro de uma paciente muito específica que ela tinha uma questão com a comida, né? Uma relação com a comida um pouco mais conturbada. E eu lembro dela falar que quando ela comia acompanhada, então quando ela comia com o namorado ou com a família, enfim, ela gostava mais de comer as coisas ali. Mas quando ela tava sozinha, ela não tinha prazer em comer. E daí eu só perguntei isso pra ela, assim, mas você percebeu quando você come acompanhada, você sente mais prazer do que sozinha? Aí ela falou, nossa, eu nunca percebi isso. Às vezes são coisas simples que a gente não percebe, porque quando a gente tá dentro dessa situação, é mais difícil da gente perceber essas mini coisinhas, né? Mas quando você tá de fora, é mais fácil. E é o meu papel trazer esse pensamento pra você, essa reflexão mesmo, de você parar e pensar, putz,
eu não percebi que eu tava fazendo isso. Por que eu tô fazendo isso? O que eu tava sentindo quando eu tava fazendo isso? Entende? Então, às vezes, pode parecer que eu pergunto algumas coisas nada a ver com comida, né? Mas como que você se sentiu? Mas como que tá essa parte do estresse? Tá muito estressada e tudo mais? Como tá a sua ansiedade? Enfim, eu pergunto muitas coisas sobre sentimentos, sobre sensações ali na consulta. E as pacientes, às vezes, até respondem, tipo, não, tô tranquila. Tá, mas... E aí eu vou ganhando confiança, né? Pra pessoa entender que aquilo também faz parte e que aquilo vai gerar um impacto bem grande na própria alimentação e nos hábitos dela. E principalmente pra chegar no resultado que ela quer. Eu lembro uma paciente também que eu tive, que ela tinha alguns problemas intestinais, enfim. Tinha candidíase de repetição, tinha várias coisas ali atrapalhando ela no dia a dia, tipo, vários sintomas, né? E daí eu lembro que ela falou assim, ela chegou já falando assim... Cara, eu não aguento mais os médicos falarem que é estresse. Só que tudo que ela tinha me trazido, né? O pré-consulta que ela preencheu, tudo que ela tinha me contado antes da consulta e eu conversando com ela, eu percebia claramente que todas as questões que ela tinha ali era por conta de estresse. Infelizmente, tem coisas que a gente tem que parar e analisar e ver se vale a pena. Porque, por exemplo, para ela o trabalho era muito importante. Então ela se estressava em reunião, ela não tinha tempo para fazer as coisas, porque ela estava sempre em reunião, sempre trabalhando. E, gente, é difícil, né? Porque, assim, o trabalho é uma grande parte da nossa vida, de todo mundo, né? Do nosso dia, inclusive. Só que quando ele começa a ultrapassar os limites, ele começa a refletir no nosso corpo. Entende? Então a gente precisa, principalmente se a gente tem um privilégio, né? Eu acho que é muito um privilégio de você começar a pensar em si, em autocuidado, porque tem muita gente que trabalha pra ter a comida ali na mesa no final do dia, né? Mas tem também várias pessoas que têm esse privilégio de parar e pensar, cara, será que faz sentido eu estar num trabalho que tá comendo a minha saúde, que eu vou viver 20 anos a menos por conta disso? Será que não faz sentido eu buscar outra coisa? Porque também a gente pode buscar outra coisa. Óbvio que não vai ser do dia pra noite que isso vai acontecer, né? Vai ter um tempo ali que você vai ter que, enfim, lidar com esse estresse e tudo mais. Ou talvez assim, eu não quero procurar outro emprego, eu vou continuar nesse emprego. Então talvez achar modos da sua rotina de você ficar mais tranquila, entende? Tipo assim, você tá trabalhando... Aqui, esse trabalho, esse momento do seu dia que você tem que trabalhar. Quando acabou, esquece isso, entende? É legal a gente também trabalhar isso também com a terapia, na psicóloga, tá? Porque aí ela vai te mostrar meios e ferramentas, estratégias, né? Pra você se desligar do trabalho. Porque, gente, é muito complicado você ficar o tempo todo pensando em trabalho. Aí você não tem saúde realmente. Só que saúde, ela é muito importante pra você também trabalhar, né? Pra você estar lá todo dia trabalhando. Então a gente precisa colocar limites também nisso e entender, putz, estou estressada e isso tá afetando o meu corpo. Como que eu posso melhorar isso? E realmente se dar, né, essa oportunidade de resolver. Porque muita gente não se dá a oportunidade. Simplesmente fala, tá, estou estressada, é isso que a vida tem pra mim e é isso, entende? E daí vai adoecendo com o tempo. Enfim, então entende que não tem uma resposta pronta, vai vir muito... esse meu raciocínio, ele vem muito de cada pessoa. Então, assim, a pessoa tá me trazendo aquilo, tô percebendo que, putz, isso aqui pode ser estresse ou ansiedade. Ou, às vezes, já também chegou em umas pacientes que o relacionamento parecia que levava ela sempre pro fundo do poço. Relacionamento amoroso, né? E é complicado, porque de certa forma eu sou nutricionista, eu não sou psicóloga, não sou, enfim, parente dela pra falar, termina. Mas às vezes tá num relacionamento que tá só te levando pra baixo, entende? Então às vezes é legal eu falar assim, mas e aí, quando você tá no fim de semana, o que você costuma comer? Ela fala, eu sempre vou pra casa do meu namorado, e daí ele só quer comer porcaria. Eu lembro de uma paciente falando isso, só quer comer porcaria e não sei o quê. E daí eu acabo comendo também, né? Porque eu tô lá com ele, não sei o quê, mas ele também não gosta de sair, e não sei o quê. E assim, você percebe que tem várias coisas que não tão legal na vida dela, entende? Nas relações dela. Então, o que eu tento fazer é sempre trazer perguntas pra ela entender. Cara, eu acho que isso aqui não tá me fazendo bem. E mudando aos poucos. Que nem eu disse, nada é também do dia pra noite. Não tem uma resposta pronta pra todas as coisas, né? Eu vou também buscando, do jeito que a pessoa vai me trazendo, eu vou buscando informações e vou trazendo soluções pra ela. E a gente vai testando também, né? Porque
Às vezes uma coisa que eu tô sugerindo pra ela pode não dar certo, mas a gente precisa testar pra ela entender, putz, isso aqui não deu certo, eu preciso tentar de outra forma. É igual, por exemplo, você vai no psiquiatra, né? Você precisa fazer várias tentativas, às vezes, de remédio pra melhorar essa ansiedade, depressão. Precisa testar, né, pra ver como que aquilo vai funcionar no seu corpo, na sua rotina, enfim. E é legal porque cada pessoa é uma pessoa diferente. Então tem uma curiosidade genuína também de tipo, ai, será que isso aqui vai funcionar com essa pessoa? Será que se eu fizer isso e tudo mais, a gente vai conseguir resolver isso aqui? E aí ela chega e me fala, cara, me resolveu super. Ou ela fala, não me resolveu. E aí a gente vai buscar outras formas, outros meios de resolver o problema dela. E às vezes também é essa comunicação também, né? Porque às vezes a pessoa me fala uma coisa, e aí eu penso no raciocínio, entendo de certa forma, a gente pode resolver isso aqui, mas ela fala, cara, mas não é isso. Então me explica melhor, né? Me explica como que a gente pode resolver, como que você acha que funciona pra você. Será que isso aqui funcionaria? Aí ela fala, putz, isso aqui eu acho que não funcionaria, porque esse horário, tal, não sei o quê. Enfim, ela vai me falar as questões dela. Então a gente tem que conversar, tem que ter uma comunicação legal pra gente realmente encontrar a melhor forma pra ela, pra situação dela. Isso é um raciocínio muito clínico, né? De tipo, a paciente vem, ela me fala um problema, e aí eu vou trazendo soluções, mas também é muito genuíno também de tipo, a pessoa tá me trazendo um problema e eu vou, enfim, isso aqui deu certo com tal pessoa, isso aqui deu certo com tal pessoa, essa solução aqui deu mais certo com mais pessoas, então a gente pode tentar isso aqui. E é entender se aquilo dá certo com ela. Porque não dá também pra gente encaixar uma fórmula perfeita. Nem existe uma fórmula perfeita, né? Pra pessoa resolver o problema que ela tem. E aí, enfim, voltando na paciente que eu falei lá no comecinho, né? Que eu já começo a misturar um monte de assunto. Mas enfim, depois de umas semanas ela me mandou mensagem. Ela começou a reparar que sempre que ela brigava com o marido, era o momento que ela queria comer alguma coisa, assim. Que ela falava assim, eu estraguei tudo. Aí eu comi e nem liguei. Então o que mudou ali, né? Não foi exatamente o que ela comia, mas ela perceber, putz, toda vez que eu brigo com meu marido, eu quero comer tal coisa. Mas será que a solução é comer tal coisa e não necessariamente conversar? Ela parou de tentar controlar essa alimentação, de certa forma, e entender, na verdade, os sentimentos, o que tá dentro dela. Daí foi o primeiro momento que ela falou assim, cara, fez sentido agora o que você tava falando. Agora eu entendi o que você tava falando. E aí eu queria te perguntar uma coisa, você já reparou esse padrão em você? Aquele momento específico que sempre vem antes de você comer alguma coisa, um estresse, pode ser trabalho, relacionamento, família. Não precisa ter uma resposta agora, né? Mas pensa, observa durante essa semana e começa putz, olha, toda vez que eu vou comer o chocolate, eu tretei com não sei quem antes. Às vezes essa pergunta, ela já é o início de várias coisas. E se esse vídeo fez sentido pra você, comenta aqui embaixo que eu quero saber, tá? Eu leio tudo e às vezes até vira um tema de próximo vídeo também. E é isso, espero que você tenha gostado, dá um like no vídeo, comenta, né, pra eu saber. E também compartilha com alguém que precisa saber disso. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Uau!